Estamos aqui para começar o nosso episódio de hoje, falar de um tema que eu adoro muito, que é de empreender. E é muito doido jogar as palavras no Google e perceber os resultados que vêm com ela. Primeiro, liderança, que é o que a gente vai falar muito sobre hoje, que consiste no manejo de pessoas e suas motivações em prol de objetivos de empresas. Joguei as palavras empreender e veio, que é usar o tempo e as suas melhores competências técnicas e comportamentais, soft skills, com autonomia para criar valor, assumindo riscos e aceitando desafios. Para mim, apesar de fazer sentido, para essas palavras, os significados são outros. E mais a gente vai falar disso nesse episódio com pessoas que eu adoro, que me inspiram, que eu admiro muito, que é a Karen e a Germana. E eu hoje estou com elas, eu queria que vocês se apresentassem. Então, pode começar, a Gê, se apresenta um pouquinho, fala quem é você, nome, idade, um pouquinho do que você quiser contar aí para o pessoal. Maravilha. Oi, gente, eu sou a Germana, eu tenho 33 anos, sou sócia e cofundadora na UX para Minas Pretas e sou uma mulher negra retinta, estou de camisa rosa, estou de óculos, brincos dourados, anéis e pulseiras douradas também, e um coque, com dreads. O que mais? Acho que é isso. Maravilha. Prazer, gente. Eu sou Karen Santos, também cofundadora da UX para Minas Pretas, mas estou como CEO, diretora executiva. Sou uma mulher negra, também de pele retinta, estou usando um coque no cabelo com tranças, uma camisa branca, embaixo uma camisa verde-limão, brincos, corrente, relógio dourado e atrás de mim, ao meu fundo, tem uma estante com livros e alguns quadros. Prazer estar aqui com vocês hoje. É muito prazer estar com vocês. E quem fala aqui é sua co-host. Sou eu, a Agnes 6, e hoje vocês estão ouvindo. Agnes, pode falar de carreira, e hoje a gente vai falar de carreira, e mais do que carreira, como a gente se torna protagonista, como que a gente empreende na nossa carreira também. Estou aqui com uma blusa rosa, meu fundo é azul com branco aqui também. Uso óculos, sou uma mulher negra. Estou usando hoje um penteado diferente com lace, estou morrendo de calor, já estou com vontade de tirar. Mas a gente vai pelo look até o final. Eu sempre falo que a UX para Minas Pretas foi uma casa, uma escola, e é sempre bom voltar para esse lugar, porque é onde eu me encontro em diversos momentos. E é engraçado porque eu comecei juntinho com a UX para Minas Pretas, lá em 2019, migrando para produto. E hoje também eu estou no momento de ir em busca de empreender. Estamos juntos aqui de novo. Então, é muito legal como que tudo isso foi se acompanhando junto e se transformando junto. E para começar a nossa conversa, eu queria saber o que para vocês, né? Qual que é o significado de liderança e o significado de empreender para cada uma? Pode falar, Karen. Boa. Pergunta complexa, né? Porque liderança, para mim, pelo menos, vem de lugares poucos tradicionais aos olhos do empreendedorismo formal, né? Hoje a gente empreende na UX para Minas Pretas com impacto social. E o meu modelo de liderança, apesar de ter tido alguns bons chefes e líderes, vem muito de um lugar matriarcal, uma liderança de família, né? De mãe, de outras mulheres, mulheres negras. Eu vou para um lugar mais ancestral, conectando com a tecnologia e com o empreendedorismo, com o que a gente faz hoje, que é inclusive não só trabalhar com impacto, mas um impacto voltado para raça e gênero. E aí, olhando para as lideranças, e inclusive para mim foi uma dificuldade entender que eu era uma líder e, sobretudo, aceitar esse lugar. Então, era curioso porque as pessoas me viam como líder antes de eu me enxergar ou aceitar esse posto. Então, eu sofri muito para conseguir olhar no espelho e falar, não, Karen, você é uma liderança não só de um time hoje, que é um time que a gente tem, mas liderança também de um movimento que foi construído, de uma comunidade, de uma iniciativa, do que hoje é uma empresa.
e que assumir, por mais que o quanto de tempo que eu demorasse para assumir esse lugar, eu também estaria renunciando outras coisas boas que vêm junto com assumir o papel da liderança. Então, para aceitar esse papel, eu fui atrás de mentoria, de curso, de estudos, de podcast, de tudo, assim, para falar, tá, Karen, aceita, você é uma liderança. Fiz um curso com uma mentoria, na verdade, um processo com a Tati Nascimento, super sugiro, já fica como indicação aí. Ela vai estar Ela aqui com a gente. ela é maravilhosa. Ela tem o Ela vai- Ousadas, que chama, que é o programa de mentoria dela. E aí eu lembro, né, de ir levar para ela todos esses conflitos, assim, não só com ela, mas também com terapia, para conseguir ter, de fato, esse lugar como uma possibilidade. Porque, inclusive, saindo, né, da questão familiar, matriarcal e ancestral que eu comentei, no mercado de trabalho eu não tive líderes mulheres e mulheres negras. O mais Uhum. próximo que eu tive foi um homem negro, e que, inclusive, pude aprender muito com ele, assim, e que tive também ali uma referência e consegui enxergar essa possibilidade a partir dele. Então é muito difícil você conseguir ser algo que você nunca teve, né? Que você nunca viu, que você não pôde se espelhar, sobretudo nesse mercado que é extremamente complexo, assim. E aí eu precisei construir, começar a construir e continuo nesse processo porque ele é contínuo e ele é recente, né? A UX para Minas Pretas existe há 4 anos, mas desde 2021 que a gente está como uma empresa mesmo, que a gente pivotou, se tornou uma startup. É recente também que a gente contratou um time novo de mais mulheres. Então, a liderança, para mim, é algo novo. E é algo que a gente está descobrindo, que eu estou descobrindo. E que eu falo Uhum. muito assim para o meu time, que eu preciso que elas construam isso com a gente também. Que elas entendam que desse lado é uma pessoa que também vai errar e que está fazendo isso junto e que é junto que a gente vai fazer as coisas acontecerem. E é nisso que eu acredito, assim. Então, muito de levar, sim, a postura de liderança, que é a que toma decisão, que é firme, que orienta, que direciona, mas também humanizada, de que é alguém que vai errar, de que é alguém que muitas vezes vai falar, não sei fazer isso, não sei como, mas a gente pode descobrir juntas, e tá nesse constante aprendizado, sabe? Eu, pelo menos, gosto de pensar dessa forma e penso que gostaria de ter tido líderes que fossem assim comigo também. Perfeito, perfeito. E você, Gê? O que você entende de liderança, de empreender? Qual que é o significado que você dá para essas palavras? Eu compartilho da mesma visão da Karen, dessa origem matriarcal, né, de liderar, então isso eu trago muito comigo, e como mãe de uma criança atípica, isso eu vivo diariamente, né, então eu tiro por base esse conceito de liderança, né, da minha vivência de maternidade, da forma com que minha mãe, minhas avós maternaram, porque no final do dia a nossa missão é o quê? É potencializar aquele ser humano, formar ele um cidadão, um adulto funcional, né, então trazendo aí o conceito para o mundo corporativo, que nada mais é da gente levar o nosso negócio, fazer o que precisa ser feito, né, empreender ali, que é no seu significado ali mais geral, que é de executar algo, né. Então eu vejo que é essa capacidade que a gente precisa ter de cultivar essas potências, as pessoas que fazem o negócio acontecer de fato, e potencializar ali os recursos que a gente tem, né. Então, para mim não existe o liderar apenas com um olhar frio, sistêmico, também é necessário, mas a gente precisa, olhar para cada pessoa que a gente traz aqui para seja para realizar um sonho, para atingir um objetivo, uma meta que a gente tem aí com um negócio, mas que a gente precisa olhar para cada pessoa que está ali disposta a somar com a gente de forma única, e que a gente consiga com que essa passagem delas, essa vivência no nosso negócio também, seja uma experiência legal, que ela consiga, explorar ao máximo ali a sua potência, né. Então, acho que a gente tem também essa missão aqui como líder, né, e é esse desafio mesmo que a Karen trouxe de não ter referência, a própria escolha da minha formação foi muito por não ter referência de mulher preta. Sou do interior de São Paulo, então, não via
não me via numa posição de liderança, né. Então, eu escolhi a área de secretariado, porque era algo que estava no meio termo ali, intermediário entre uma liderança, tô quase lá, tô pertinho do que eu gosto, e desde pequena sempre, eh, tive aptidão, né, recebendo feedbacks aí de familiares, de colegas de trabalho, então sempre tive essa aptidão, mas não me enxergava nessa posição. E eu sempre também tive acesso a boas escolas, né, por meio de bolsas, então não foi uma questão de falta de estímulos do meio, mas é isso, ter referências muda toda a nossa trajetória, toda a nossa forma de pensar no negócio, de pensar em empreender, de liderar, então isso tem um impacto muito, muito grande aqui no que é a visão de liderança, né. Então quando a gente chega lá, às vezes a gente entrega muito mais, às vezes a gente não se sente pronta, não se sente preparada, tem que se provar, tem que fazer todos os cursos que existem para então a gente se sentir apta para poder ocupar uma cadeira de liderança, né. E liderança é a vivência junto com a teoria, né, com a técnica, então um tá ali muito do lado do outro, liderar aí já fica a dica para quem quer, quem gosta, quem quer liderar é muito a vivência também, né. A gente tem literaturas que vão apoiar, que vão dar um pouco mais de segurança e são necessárias sim, mas nada como a prática para a gente poder, entender o que é o conceito. Sim, com certeza. E teve uma coisa que as 2 falaram que eu acho que é muito importante da gente, comentar, que é o fato de essa liderança ser referência, de como que a gente cresce com isso, né, e esse processo de trazer também uma nova referência, porque mesmo as outras que tem, às vezes não são a suficiente, né, aquilo que a gente quer direcionar. Então mesmo se a gente for ali nu e cru, que é o esforço que a gente acaba tendo que fazer quando a gente não tem uma referência de uma pessoa da mesma origem que a gente, da mesma etnia, de tudo, do mesmo processo que a gente vai buscar referências de liderança de forma genérica, né. E mesmo assim, esse tipo de liderança não traz uma boa referência às vezes, né. É uma referência que não nos condiz com a forma. A gente falou uma coisa que eu achei muito legal, sobre a gente ter o cuidado como uma pessoa líder, de fazer com que uma outra pessoa também passe por uma boa experiência. Vocês acreditam que tá tendo um movimento maior sobre esse novo olhar de como uma pessoa líder, ou vocês se sentem um pouco mais sozinhas nessa mudança, assim? Vocês acham que tá uma disrupção um pouco solitária? Como que vocês veem a forma como que vocês praticam a liderança, comparado a outros líderes, a outras empresas, né, também? Como que vocês veem esse movimento? Perfeito. Acho que é até um pouco complexo da gente conseguir comparar de novo pela peculiaridade do nosso negócio, assim, sendo uma startup, sendo um negócio de impacto e tudo mais, então a gente tenta até, inclusive, quando vai fazer algum tipo de análise competitiva ou algo nesse sentido, ou até se espelhar mesmo, né, e buscar Uhum. referências para que a gente também se conecte. Enquanto empreendedoras, a gente vai muito em busca de bolhas, ecossistemas que são parecidos com o nosso. Então, por exemplo, a gente faz parte e foi incubada e investida pelo Google no fundo de empreendedores negros. E lá a gente tem uma rede, né, de outros empreendedores negros que têm os seus negócios, diferentes negócios de diferentes nichos, mas que muitas vezes passam por desafios similares, né, que são Uhum. líderes com pequenas, médias, grandes equipes e que estão passando por esse processo. Então é um lugar muito rico para a gente conseguir se juntar, se conectar, buscar entender como que essas pessoas estão fazendo do lado de lá, como elas estão passando por esses desafios que são muito similares. Quando eu olho para o mercado de trabalho e para experiências que eu tive, eu acho que também tem diferentes momentos de empresa e de equipes, assim, a gente passou por uma transformação digital, né, teve a pandemia aí com uma aceleração de contratação, de digitalização das empresas, no formato de trabalho e tudo mais. E uma coisa que eu percebi, sobretudo, não só na minha experiência, mas na de outras mulheres também, conforme elas contam, foi a liderança muitas vezes repentina, ou que vamos chamar aí de liderança acidental.
né, que muitas vezes é alguém que não necessariamente está preparada para ser uma liderança, mas é a pessoa que está há um pouco mais de tempo naquela empresa ou tem um pouco mais de senioridade e se torna um líder, uma líder. Muitas vezes essa pessoa nem sempre quer ser uma liderança, né, de gestão, fazer gestão de pessoas, talvez ela tenha um perfil mais técnico e quer ser uma liderança técnica. Muitas vezes ela acaba aceitando por uma questão salarial e tudo mais, ou até tem o desejo de ser uma liderança, mas aquele momento é o momento onde ela vai precisar ter uma adaptabilidade muito grande, que é sair de um cargo que não era de uma liderança e assumir, de repente, um time. Sobretudo um time, muitas vezes, num formato remoto, né? Que é um lugar onde você não consegue sentir exatamente o que as pessoas estão sentindo do outro lado da tela. As conversas, elas acabam sendo um pouco mais frias, né? A gente, quando está liderando, gosta de entender o comportamento da pessoa, saber ler os sinais, que é muito importante, tanto quanto o que ela está dizendo ou como ela está se comportando. Então, acho que são desafios aí dessa nova liderança que a gente vem lidando, e eu acho que é também ir aprendendo muito com o caminho, assim. Aqui do nosso lado, de novo, a gente tenta sempre trazer um processo muito transparente para as nossas lideradas, muito de participação em conjunto. No comecinho desse ano, agora em janeiro, a gente estava fazendo o planejamento, né, de 2024. E aí elas acharam super curioso que a gente chamou elas para construir as OKRs desse ano, que são as metas desse ano, né? As metas, os objetivos, a gente dividiu, pediu para que cada uma delas, dentro das suas áreas, trouxessem quais são as atividades que a gente ia focar ao longo do ano. Óbvio que a gente, né, eu, Germana, e outras pessoas, nossas assessorias, mentores, conversou antes, já tínhamos as metas globais, mas elas fizeram parte de uma parte do planejamento, e isso foi extremamente importante, porque elas se sentiram pertencentes, sentiram que aquilo fazia sentido, entenderam por que estavam fazendo aquilo, né? Quantas vezes a gente recebe da nossa Sim. liderança uma tarefa e não sabe por que está fazendo, qual que é o objetivo, não gosta de fazer aquilo justamente por receber aquilo, né? De o que a gente chama de top-down, que vem de cima para baixo, sem muita explicação ou tato dessa liderança. Acho que são bons caminhos que a gente tem percorrendo aqui, de novo, aprendendo, fazendo, errando, aplicando, testando, junto com o nosso time. É conseguir realmente colocar as pessoas junto como um time, né? Não só como um funcionário ou a pessoa que está no operacional, o famoso operacional, né? Às vezes a gente acaba vendo muito, acho que é de uma cultura que vinha muito tempo atrás, acho que hoje eu sinto um pouco que vem mudando, principalmente quando a gente fala de novos líderes e novas empresas com novas pessoas. Então, uma das referências que eu tenho muito, assim, também de liderança, de gerenciamento de empresa é a Nath Finanças. E aí, quando Uhum. você vai vendo os pontos que ela vai colocando como empreendedora, é muito interessante, que às vezes parece meio óbvio e meio banal, mas é só, tipo, de colocar o outro também como participante daquilo, já que é um sonho, já que é uma empresa, e não deixar a pessoa só, tipo, vou te pagar um salário e você faz, e é isso, assim. Perfeito. Então, eu acho muito interessante esse papel, eu gosto muito de trazer isso, apesar de super mega pequenininha, eu brinco aqui que eu sou uma nano empreendedora, assim, é tipo muito Hum, pequenininha, mas assim, sempre no... Eu gosto de manter essa consistência, né? De, tipo, pelo menos nos pequenos atos, eu conseguir ouvir a opinião das pessoas, e eu acho que me ajuda também a tirar um peso de mim, assim, de tipo, cara, isso aqui eu não vou saber sozinha. Assim, não perfeito. tem como, não faz sentido uma única pessoa ou até uma equipe de 3 pessoas de C-level saberem sobre tudo. Não Exato. faz muito sentido, assim, para mim. E é legal ver que você também, junto com a G, pratica, né, isso dentro da empresa. E vocês duas falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que foi sobre liderança antes do cargo. E para vocês, hoje, isso já é mais tranquilo de realizar? Tipo, há muitos líderes que não precisam estar no cargo. Vocês tinham a expectativa de alguém ir lá e falar assim, ó, agora você é líder, está chancelada, mesmo que você já estivesse praticando isso há muito tempo. Como que foi essa
esse descobrimento como uma pessoa líder, mesmo sem cargo ou até depois do cargo? Como que é essa divisão que vocês fazem entre liderança por cargo e liderança por habilidade, né? Por um comportamento que vocês têm. Como que vocês dividiam essas coisas antes e agora? Olha, acho que antes, tinha esse desafio de aceitar mesmo, e caiu a ficha para mim quando uma das primeiras contratadas do time, ela me perguntou, foi o dia que, assim, eu brinco que eu virei líder, porque ela me procurou e ela estava tipo: "Tô esperando essa informação de você, preciso da sua ajuda para resolver isso". E até então, como a gente tem no início aí da empresa, principalmente, a gente tem muito acúmulo de funções, então a gente está muito habituada também no operacional, e fazer essa transição é bem difícil, né, aprender a delegar, aprender a Uhum. deixar a responsabilidade com a outra pessoa, né, mas isso é uma ação necessária, né, para a gente conseguir também manter as atividades ali funcionando, parte do desenvolvimento do time também, mas foi um dia que eu brinco que eu até chorei, eu falei: "Gente, agora sim". Já tinha começado, né, lógico, muito tempo, até principalmente porque a gente precisa ter essa autoliderança, né, a gente, não pode antes para mim, acho que para dividir em 2 momentos, antes para mim era eu ia dormir com, não, se eu não resolver isso, isso tudo depende de mim e se eu não fizer, não vai acontecer e ninguém vai fazer, né. Uhum. E depois, eu tenho pessoas que estão dependendo de mim, do meu negócio, para realizar os sonhos delas e os planos, as metas, enfim. Então agora eu tenho essa responsabilidade, além da empresa, com essas pessoas, né. Então é bem desafiador, assim, é muito bom. Tem essa parte que você consegue quando você consegue atingir uma meta, que você consegue trazer pessoas, ver o time crescer, isso é muito gostoso. Mas tem esse lado da responsabilidade que a gente precisa ter, que não dá para falhar, não dá para ter ego nessa função, não dá para eu me colocar só os meus desejos, eu preciso fazer realmente o que vai ser saudável para o negócio, mesmo que tenha uma ideia que eu sou apaixonada, que eu quero colocar ali um projeto para rodar, mas eu tenho que falar não para poder, manter ali o carro nos trilhos, né. Então foi uma tem sido uma liderança, assim, que a gente está construindo enquanto a gente o avião está voando, está no ar e a gente está construindo, sabe, essa sensação. E nunca a gente tá assim, "Poxa, agora eu domino". Quando você acha que agora eu tô conseguindo equilibrar as atividades, no outro dia já é um novo desafio diferente, isso é gostoso, porque tira a gente Uhum. dessa rotina, sempre coisa nova, né. E Uhum. eu brinco que, a minha rotina como mãe atípica, eu tenho um pequeno gestor em casa, né, que eu tenho que prestar contas. Então, para as mamães aí que estão escutando, esse episódio, eu falo para muitas mães, né, para não anularem essas habilidades que a gente Uhum. tem. Né, não são criar uma criança não é uma função, simples, né, então a gente usa muito conceito, gestão de conflito, gestão de recursos. Mães são CEOs, né, são chefes de operações assim que a criança nasce, então, a gente consegue perceber nuances também complexas, assim como o negócio, então, o negócio é um bebê, é uma criança que a gente precisa cuidar, olhar para cada Uhum. cantinho, assim, né, e precisa liderar. Então, para mim também eu consegui encaixar, olhar e valorizar também essa questão da maternidade, né, porque por muito tempo eu pensei, fiquei fora do mercado de trabalho, não aprendi nada, eu não fiz nada, eu estava me jogando lá para baixo, e quando eu tive esse cuidado de olhar para minha experiência, para essa vivência de maternar, que é muito única, eu fui entendendo
que, poxa, não, isso eu sei fazer, isso eu tenho facilidade, eu consigo lidar com isso, e a gente vai começando a valorizar essas competências, a valorizar tudo que a gente já fez, né, e faz, e traz para esse dia a dia. Isso dá uma segurança também de: "Poxa, estou fazendo, eu faço bem, eu sei lidar com isso, eu só preciso adaptar em outra realidade, a realidade do mercado", e aí que a gente vai estudar, vai ler, enfim. Mas, eu sempre gosto de trazer esses exemplos aí da maternidade, porque, a gente falando aí do mundo corporativo, né, é um ambiente em que as mães são muito o ambiente corporativo não está preparado para as mães, né, isso é um fato. Para as mulheres, é uma cobrança que a gente precisa sempre entregar mais, com certeza. E aí falar de mães retornando da licença maternidade, o quanto que essas mães não são bem recebidas, e elas acabam ficando inseguras, porque elas acham que estão com essa sensação de estar atrasada, de se sentir culpada por serem mães, de serem hostilizadas, e depois eh, tem uma pesquisa, da FGV que fala, né, sobre a quantidade, mais de 50% das mães que retornam da do período de licença maternidade, elas ou são demitidas, depois de aí de 1 ano até 2 anos, ou são demitidas pela própria liderança, ou elas mesmas desistem, porque não tem um apoio, né. Uhum. A criança não é um por um período ali, só por 2 anos, ou só os primeiros meses de vida, né. É o que eu falei, a gente cria cidadão para o mundo, então a gente precisa desse apoio contínuo no mercado de trabalho. Me tornar líder, empreender, vem muito desse lugar em que, o mercado de trabalho não me recebeu, né, então, me É. tornar líder foi uma decisão que eu precisei tomar para estar presente na vida do meu filho e na rotina dele ali de terapias, mas também porque era a minha carreira, né, era a minha opção de pra poder cuidar dele. Então, como mulher, a gente ainda tem esses desafios, quem não opta por ser mãe também tem um desafio, porque é cobrada pela idade, Sim. eh, por, por casar, enfim, tem várias pressões aí que a gente também lida, né, então eu falo que quem é mãe, quem é líder e dentro dessa bolha que a Karen comentou, né, a gente sempre procura fazer diferente, né, o que eu vejo aí, de lideranças negras, é que a gente sempre tá a gente sempre tende a fazer o negócio diferente. A gente sempre tenta trazer pessoas, o máximo de pessoas que a gente consegue com a gente, né, isso é muito legal. Assim, eu vejo isso muito presente nesse fundo que a gente, é investida, né, então isso é bem legal, bem legal. Então é algo que, quem entende, quem passa, quem sabe, está fazendo por quem está vindo também, então isso é bem positivo. Sim, com certeza. E é muito legal a gente poder ver essa trajetória e entender o que que eu consigo contribuir com o outro também, né. Eu acho que pelo menos, eu sinto muito que, principalmente quando a gente se trata de pessoas negras, tende a ter esse caminho, assim, tipo: "Putz, espera aí, se eu conseguir chegar até aqui, deixa eu anotar e passar para o próximo, porque não foi fácil, não vai ser fácil para o próximo". Então, essa atitude eu vejo como recorrente, assim, em vários cenários. E você falou um pouco dessa sua trajetória, né, de estar em um lugar corporativo, maternar, ir para o empreendimento. E eu queria saber como que foi a trajetória das 2. Como que vocês começaram a empreender, assim? Como que, vocês tomaram essa decisão? Sempre foi um plano A? Sempre foi um desejo de vocês? Ou era um plano B, se tornou um A? Como que foi esse sair do corporativo, ou se não, vocês já sempre estiveram dentro do empreendimento? Como que é esse caminho que vocês tomaram? Boa. Acho que uma outra
particularidade nossa, enquanto pessoas negras, é o empreendedorismo por necessidade, né? Nem sempre por oportunidade. E na minha trajetória eu empreendi já outras vezes, então já tive lojinha virtual de brindes personalizados, já montei uma pequena agência com um amigo para fazer site, logo para microempreendedores, já, enfim, vendi bala de coco, enfim, várias coisas aí que a gente foi fazendo. Mas com a UX para Minas Pretas foi uma coisa um pouco orgânica, digamos assim, e de entendimento de oportunidade, mas também de sobrevivência. Então, como comentei, a gente nasceu em 2019, dando um contexto, inclusive, da UX para Minas Pretas, para quem não nos conhece. Nós somos hoje uma EdTech, né, uma escola voltada para mulheres negras na área de tecnologia, para carreiras digitais, hoje com foco maior em experiência do usuário. Então, a gente capacita essas mulheres para que elas, com consequência, entrem no mercado de trabalho. E a gente nasceu como uma iniciativa, um projeto, uma comunidade, lá em 2019, no momento em que eu era uma profissional júnior nessa área. Então, eu estava também buscando oportunidade, estava aprendendo, tentando aprender, e muito com o desejo de não fazer isso sozinha, né? Que em outros momentos de capacitações, de participações em eventos, em momentos em que eu queria aprender, era muito solitário. E com essa necessidade, a gente entendeu que outras mulheres também queriam vir para essa área, também queriam entender o que era a experiência do usuário, e a gente começou a montar um grupo, né, de mulheres interessadas nesse tema. Então, a gente, consequentemente, já nasceu uma comunidade grande, ali com 300 mulheres, e que foi crescendo. Hoje a gente está aí, basicamente, em todo o Brasil, com mais de 2.000 mulheres. E no começo, entender aquilo como uma comunidade foi muito certeiro. E eu, sempre que me perguntam se eu, pelo menos, mudaria a trajetória, né, já começaria como empresa, eu digo que não. Porque a nossa comunidade ainda é a nossa base, mesmo como empresa. Que ela foi importante ser construída, alimentada, ter a manutenção necessária, o acolhimento que ela sempre teve e que continua sendo a nossa base desde 2019. Então, de 2019 até 2021, a gente manteve num formato sem fins lucrativos, trazendo capacitações, escolas, bolsas, oportunidades para as mulheres, mas, de certa forma, isso também gerava para a gente o custo, né? Mesmo sendo uma iniciativa que não tem fins lucrativos, ela gera custo. Então, a gente muitas vezes tirava recurso financeiro do nosso bolso, tem a questão de tempo, de energia. Então, enquanto a UX para Minas Pretas estava nascendo, crescendo, eu estava do outro lado tentando construir minha carreira enquanto designer de produto. Então, foi o momento em que eu entrei no PicPay, fiquei um tempo lá, depois fui para o quinto andar, depois de um tempo, por algumas questões, inclusive saúde mental, emocional, um princípio de burnout, decido sair da CLT. É um momento também onde muita coisa na UX para Minas Pretas estava mudando, a gente enxergou a oportunidade de poder crescer e de se transformar, né, numa empresa, numa startup, e também essa necessidade de não conseguirmos mais sustentar se não fosse esse caminho. Então, as escolhas ou seriam, né, a gente manter, mas não dar tanta atenção, o quanto de atenção que essa comunidade tão potente precisaria, mantendo como sem fins lucrativos, ou passar o bastão, né, para outras lideranças ali continuarem esse legado, ou tornarmos numa empresa, que foi o caminho que a gente optou, e, ao meu ver, foi uma escolha muito certa, assim, porque a partir disso a gente conseguiu avançar, não só enquanto empresa, como comunidade, crescimento de oportunidade, crescer como empreendedoras, crescer como time, como projeção também, como desejo e sonho, né, de futuro e de construção, que a gente sabe que ainda tem um chão bastante longo aí para caminhar. E hoje, em 2024, a gente tem um time que a gente acredita bastante, né, um propósito que a gente acredita bastante. Então, eu penso que essa construção, né, e essa decisão de empreender com o que a gente construiu lá em 2019 foi muito orgânico, mas também, de novo, com muito aprendizado e com decisões difíceis. Acho que a liderança também está nesse ponto, né, que liderar é tomar muita decisão difícil, decisão que nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai
ser muito doce, muito, né, agradável, digamos assim, mas que elas precisam ser tomadas, muitas das vezes, para que o negócio continue rodando, para que a gente continue crescendo, para que as coisas continuem acontecendo. Então, foi um pouco dessa trajetória aqui que a gente percorreu. Se a Germana quiser complementar. Uma jornada nada linear, vamos dizer É, assim. não, nem um Da pouco. linear. E você, Gê, como que Exatamente. você se encontrou empreendendo? Você contou um pouquinho, mas como que foi o seu processo? Você estava no corporativo, você saiu dele? Como que foi a sua história até se encontrar nesse lugar aqui? Legal. Bom, como boa capricorniana, né, eu era a pessoa que vendia trufa na sala, então, desde ali do ensino médio, eu já sempre estava vendendo alguma coisinha, enfim, depois fiz a faculdade, e atuei na área de secretariado executivo, passei pela BASF, passei pela Accenture, e depois, muito naturalmente, assim, me casei, tive o Theo, e fiquei ali no período de licença maternidade em casa, né, e depois, esse entrave de voltar para o mercado de trabalho, que foi bem, chocante, assim, para mim, porque eu, eh, imaginei, eu falei: "Estamos, né, no ano de 2018, estamos evoluídos, né, eu acredito que as coisas tenham mudado". Pelo contrário, foi bem chocante, então, as entrevistas, ter que escutar aquelas perguntinhas: "Quem vai cuidar dele enquanto você estiver trabalhando? Será que você vai dar conta, né, de trabalhar o dia todo? Enfim, o que o seu marido pensa sobre você trabalhar", enfim. Então eu escutei muita coisa nesse sentido. Enquanto eu estava tentando me recolocar profissionalmente, eu sempre tentei fazer alguma coisa em paralelo. Então, fui para a área da beleza, né, então já fiz cabelo, já fiz, sobrancelha, design de sobrancelhas, enfim, e sempre fui tentando fazer uma coisa ou outra ali para Hum. poder participar ali também, né, financeiramente, da renda ali da casa. E nesse meio tempo, eu optei por não ficar, pra procurar outras áreas também e aproveitar para pensar numa transição de carreira. Pois bem, chegamos na UX para Minas Pretas, e aí a Karen lá fazendo um movimento, eu falei: "Vamos ver o que que a Karen está aprontando", né, e Karen a gente se conhece já há um bom tempo. Eh e aí fui participar, né, falei: "Eu vou dar uma força na minha amiga e tal, por que não?". E aí participando da comunidade, vi a oportunidade de uma bolsa para ensinar UX, e foi aí que eu comecei contato com outras áreas da tecnologia também, e entender como um caminho possível, com vagas mais flexíveis, né, para conseguir acompanhar a rotina do meu filho. Na época ele não tinha o diagnóstico, né, o diagnóstico veio um ano depois, ali quando eu tinha arrumado uma oportunidade de trabalho, Uhum. e aí eu tinha que escolher, né, entre trabalhar e ficar ali na rotina dele. E aí eu optei por ficar nessa rotina dele ali por um tempo, para ter mais segurança para voltar também para o mercado de trabalho. Então, nesse meio tempo fui voluntária na época na UX para Minas Pretas, cuidava de parcerias, e foi uma oportunidade de ver ali de pertinho o ali a iniciativa se tornar um negócio, então isso foi muito legal, e foi estar na UX, né, nesse momento decisivo de tanto na esfera pessoal quanto na profissional, foi bem importante, interessante, né, porque escolher a UX foi me escolher também, e foi escolher também uma forma de maternar diferente, né, de também mostrar para o meu filho que a mamãe trabalha, a mamãe está em casa, mas trabalha e vive a vida, enfim. Então foi estar na UX foi essa oportunidade de empreender por oportunidade também, né, por entender esse mercado, conversar com empresas e, parceiro, e entender que existia um potencial e ousar mesmo em criar algo nosso por nós, né. E nessa magnitude, nessa área, né, de tecnologia que a gente vê pouquíssima representatividade, tanto de gênero quanto de raça, então, eh, foi uma decisão, assim, bem interessante e é uma decisão que eu não me arrependo de jeito nenhum.
e estamos aí com a comunidade até hoje, que é o centro, né, a gente nasceu de dentro para fora aí da comunidade, então, ver, as mulheres crescendo nessa trajetória com a gente também, evoluindo na carreira, buscando, acho que eu gosto, que eu acho que é mais bonito na comunidade são elas trocando entre si, né, então, uma traz um relato, a outra já traz uma dica: "Ai, faz isso", pra não precisar passar pelas mesmas coisas. Gosto muito de fazer parte, tenho orgulho de fazer parte dessa história da UX, e orgulho de estar aí junto com a Karen, pra gente fazer esse negócio Bom demais. Agora, assim, a dúvida que eu fiquei, que eu acho que vai ser fácil de responder, era qual que então para vocês, olhando as trajetórias que as duas passaram, assim, qual que é a melhor e a pior parte, de poder empreender e de liderar? E se vocês voltariam para o corporativo? Como que é isso para vocês, mudar essas trajetórias? Digam. Nossa, melhor parte de liderar, para mim, sem dúvida, é o impacto que a gente gera. Então, é que a Germana acabou de falar. Não só as trocas que elas fazem entre elas, mas o impacto real na vida das mulheres que a gente atua. Que é desde transformação de carreira até transformação de vida, ascensão financeira, mudança de perspectiva, mudança do entorno dessa mulher na família ou dela sozinha que seja, de uma forma muito significativa e que elas trazem isso para a gente sempre e sempre, assim. Então, não é só um impacto a curto prazo, é um impacto duradouro. E aí eu fico sempre emocionadíssima quando encontrei gente no carnaval. Eu tava sem a minha roupa, sem a minha skin de empreendedora, tava curtindo o carnaval no bloquinho. Karen, gente, quem tá me chamando? Tô ouvindo meu nome, gente, o que tá acontecendo? Aí ela, não, eu só vim aqui, eu te vi de longe, vim te abraçar, queria te Ai, agradecer, que porque eu ganhei bom. uma bolsa lá em 2019 para fazer um curso que eu já nem lembrava, assim, que a gente tinha feito, e uma parceria e tal. E ela que isso mudou minha perspectiva, e que depois disso eu, inclusive, puxei outras pessoas pretas para também vir para a tecnologia, É. e que, enfim, contou toda a trajetória dela ali, e eu emocionadíssima no meio do bloquinho. Então, isso pra gente é muito significativo, né? Pegar toda essa não referência que a gente comentou no começo desse episódio e fazer ela acontecer, e não só isso, multiplicar, né? Uhum. Fazer com que outras mulheres se tornem essa referência, inclusive você, Agnes, é uma delas, né? A gente viu Olha, você menininha aí, crescendo, tomando coragem, entrando no mercado, estudando, se dedicando, enfim, botando a cara pro mundo. Então, para a gente ver essa trajetória, né, que vocês fazem sozinhas também, de uma forma muito muito bonita de acompanhar, a gente fica aqui do nosso lado babando, só falar, ah lá, a Agnes, fiz um negócio lá, ah lá, Agnes, vamos chamar ela para participar desse negócio aqui, que ela tá na comunidade também, ela tá junto com a gente, cresceu junto com a gente, então, sem dúvida, para mim isso é o mais legal, assim. Acho que o desafio tá um pouco também no que a G falou aí, acho que não é o lado ruim, mas é o desafio de ter a responsabilidade, né, de saber que a gente está falando com pessoas, não só no nosso time, mas a partir do momento que deixa de ser só eu e ela no negócio, e que a gente, enquanto uhum. liderança, muitas vezes aceita certas dificuldades, né? O salário um pouco menor para ajustar, pelo prol do negócio e tudo mais, mas quando a gente começa a ter um time, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente está falando com pessoas que são contratadas, que têm também as suas estruturas ali para se manter, então eu acho que o lado desafiador é acordar todo dia com esse pensamento mesmo, de preciso fazer isso dar certo e mediar essa ansiedade da liderança empreendedora de se manter forte, que muitas vezes é um desafio, para que o time enxergue que isso é possível. Que muitas vezes a gente vai estar num momento conturbador, não tão fácil, a gente não sabe o dia de amanhã, que isso acontece também, né? Tipo, às vezes você vai estar super estruturado e às vezes você não sabe se amanhã você vai sobreviver. E aí, para o time, você precisa continuar lá trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. E aí é muito da conversa aqui, né? Eu, Germana, enquanto lideranças, mas também enquanto amigas, ter a sinceridade, ter o jogo aberto de falar, ó,
não estou bem, isso aqui não está caminhando bem, preciso de ajuda nisso aqui, que tal a gente ir por esse caminho? E tentar não centralizar, que eu acho que é para mim também um maior desafio, centralizar tudo, assim, tipo, querer Uhum. resolver tudo, muitas vezes evitar de pedir ajuda, então acho que é o lado mais desafiador, assim, da liderança e do empreendedorismo para mim. Se eu voltaria para a CLT, voltaria sim, acho que voltaria, eu não deixaria de voltar para nenhum lugar que eu já passei, não acho que isso é um problema. Se um dia eu precisasse voltar para o mercado, eu não acho que eu voltaria, posso estar enganada, não acho que eu voltaria como UX designer, como product designer. Talvez eu trabalharia com uma questão de impacto, não sei, outra liderança e tudo mais. Óbvio que desejo é sempre que a gente continue empreendendo com os nossos negócios, mas a vida é muito longa, né, gente? Eu tô com 31 anos, tudo pode acontecer. A gente também não precisa sempre se fechar. Eu acho que eu já tive esse pensamento de não, eu quero esse negócio para sempre, nunca que a gente vai abrir, nunca que a gente vai deixar de existir e tal. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, E é é uma começar a pergunta que fica pensar com a a resposta empresa em também aberto. como empresa, né. Acho que quando ela nasce como comunidade, principalmente, ela é muito um sonhozinho, assim, é muito tipo, putz, é o nosso filhinho aqui, tá, tipo, crescendo, é muito familiar, eu acho. E quando vai se tornando empresa, pode, enfim, para vários lugares que aí já não é mais tão fofinho esse lugar. Já é uma coisa um pouco mais Sim, madura, já tem que tomar decisões de empresa e não de tipo o que é mais legal da gente fazer. exato. É claro que sempre vai tentar manter o propósito, porque eu acho que é isso que vai trazer verdade para tudo, independente se vocês são uma comunidade ou ganham US$ 1 milhão no final do ano, é manter essa consistência, mas muda muito o tipo de decisão que tem que ser tomada, né? Então não dá Sim. para mudar E as isso. E empresas você? se transformam, Pode só falar. complementando que as empresas se Aham. transformam também. Um dos sonhos que a gente fala que tem é se tornar uma universidade. Para isso é um negócio gigantesco, né? Imagina uma Uhum. universidade. Já não é mais uma comunidade, não é mais uma startup, não é uma pequena empresa, é um baita negócio. Então, a estrutura em si também muda, né? Então, acho que tem todas essas possibilidades. Eu ia amar esse campus. Eu imagino o campus. Já ia Seria me os sentir dias, lindo. naqueles filmes americanos, sabe? Que nos Estados Unidos tem as universidades de pessoas pretas, assim. Já ia me É, sentir o nesses modelo. lugares. Ia ser incrível. Vale aguentar essa fanfic e realizá-la, né? Sim, tem que jogar pro universo. Exato. E você, Gê? O que você considera, assim, da melhor parte, da pior parte? E qual que é a sua relação de voltar ou não pro corporativo? Como que você vê isso também? A melhor parte, clientes. São pessoas chancelando a necessidade do nosso negócio e que contrariam, já trazendo essa parte ruim, né, negativa aí, que seria de pessoas que duvidam do negócio, duvidam da nossa capacidade, enfim, de fazer, de realizar, né, tudo que a gente se propõe aqui, dos projetos, enfim, de investimentos que a gente busca. Então, toda vez que chega um cliente, que chega alguém interessado na UX para Minas Pretas, isso dá um calor, dá essa, eh, confirmação de que não são vozes da nossa cabeça, né, de que são, Sim, a gente enxerga que sim, é uma necessidade, existe, eh, esse trabalho que precisa ser feito, alguém precisa fazer, né, então, e alguém precisa olhar para essas pessoas também. Nada melhor de cuidar, quem cuida da mulher preta, outra mulher preta, né, então, isso é bem legal de acontecer, né, de ver pessoas. Faço questão de contratar mulheres pretas, dar UX para Minas Pretas, porque enxerga o valor, enxerga toda essa nossa trajetória e enxerga o que a gente entrega, né, esse impacto que, como a Karen disse, que se multiplica. Então isso pra gente realmente é algo que supera essa sensação de desistência, de desse movimento mesmo que a gente precisa ter diário para continuar. Essa é a nossa motivação principal aí de continuar em movimento, né, de continuar trazendo pessoas que acreditam e de pessoas que
que querem, que têm essa vontade, esse desejo de se tornarem profissionais, excelentes aí para esse mercado e levar com elas mais pessoas, né. Sobre o mercado corporativo, eu também não me fecho, né, para essas possibilidades. Eu acho que, voltar seria bem interessante com essa visão de empreendedora, né, de líder, e com essa visão um pouco mais concreta, assim, com essa vivência, acho que teria muito para agregar, assim, precisa trazer essa a minha visão como mãe, como líder, como empresária. Isso é importante, mesmo que seja difícil, para a gente construir, se ninguém fala, se ninguém está ali, se ninguém questiona, aquele problema não existe, né. Então, a gente precisa levar acho importante levar a minha realidade, a realidade do meu filho, autista, da minha rotina, que é complexa para as empresas também, mostrar isso, que damos conta, que conseguimos, que precisamos, de flexibilidade sim, mas acho que todas as pessoas aí com realidades diferentes, né. Uhum. E no final do dia é sobre a entrega, é sobre o que a gente consegue trazer, de valor ali para aquelas empresas. Então, se me chamarem não perderia essa oportunidade só para falar: "Olha, precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer diferente". Então, seria uma experiência bem interessante. Sim, demais. E agora que eu vi aqui, gente, a gente tá nesse papo há 1 hora, eu amei. E assim, eu ficaria pelo menos muito mais, assim, porque é muito legal poder ter essas referências, que eu acho que foi que a gente falou bem no comecinho, assim, é muito importante pra gente conseguir construir outras narrativas, inspirar outras pessoas e colocar o que, enfim, pode ser de diferente mesmo na construção de tudo isso, assim. Então é muito legal poder estar aqui com vocês. Eu sempre falo e vou repetir, vocês me inspiram demais, assim. Então, tudo que eu vou construindo tem um pouquinho de vocês, podem ter certeza. E agora, temos um momento bate-bola, perguntas rápidas, e eu quero saber de vocês. Um livro favorito para vocês indicarem da vida. Um livro, ou um filme, ou uma música favorita de vocês, de cada uma. Pode ou não ter a Joia. ver, viu, gente? Vamos lá, um livro, assim, pra vida que eu Uhum. indicaria e eu gosto muito, chama Pipeline de Liderança. É um livro bem legal, bem prático sobre, que traz essas etapas, né, da liderança, de você se liderar, você liderar os outros, liderar líderes, e acho que isso é para todas as camadas da sua vida. Então, eu gosto porque é um livro prático, esse é o meu tipo de leitura que eu gosto, e é um livro que eu indicaria para seja para colocar a mão na massa do negócio, ali, colocar em prática o exercer a liderança, né, no seu negócio, quanto para liderar a sua vida aí como um todo. Boa, eu E gosto você, Gabi? muito do livro Liderança e Propósito. Ele tem um subtítulo que é O Novo Líder e o Real Significado de Sucesso, que aí ele não vai falar só sobre uma gestão e orientada ao dinheiro, mas também ao propósito, ao impacto do porquê você está construindo esse negócio. Eu acho que é bem importante. Boa, muito bom. Eu vou colocar os 2 na minha lista. O do Pipeline eu já ouvi, o do Liderança de Propósito não ouvi, mas já gostei. Porque eu acho que é um pouco do que a gente falou hoje também, né, das novas mudanças de como que a gente fala com outras pessoas, principalmente que nova geração, né, gente, a gente precisa se atualizar um pouquinho, conversar de outras formas, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, né, isso é muito importante. E que frases que vocês falam: "Gente, as pessoas precisam parar de falar isso sobre carreira, sobre empreender, sobre liderar". O que vocês pudessem banir do vocabulário aí das pessoas, vocês baniriam de frase? Olha, tem uma que eu escuto muito, que é a "trabalho enquanto eles dormem". Gente, Ai, sim. essa não dá, Hã. chega, não dá, ninguém faz revolução cansada, né, gente, por favor. A gente precisa descansar, a gente precisa se nutrir de outras coisas além do trabalho, a gente precisa escutar uma música, buscar cultura, ter o ócio também que é importante pra gente, né, e Sim. assistir um filme, não fazer nada é sempre bom. Então, acho que se a gente cai nessa de
de trabalhar enquanto a gente precisa de fato descansar, entender o momento de fazer essas pausas necessárias para dar atenção para a família, enfim, e para você mesmo, né. Então, eu baniria essa frase. Com certeza, apoiado. Maravilhosa, maravilhosa. E você, Ai, Cá? gente, surreal. Eu baniria não é uma frase exatamente, mas é uma crença que a galera tem de que negócio de impacto não pode gerar lucro. Isso, fake Hum, news, gente. Negócio Amém. de impacto precisa, gosta e quer dinheiro. A gente trabalha, tem uma estrutura, tem time para manter, Amém. precisa sim ter a receita e, se possível, lucro, né? Muitas vezes, e a G comentou também, né, que é esse lugar negativo de às vezes olhar para o negócio de impacto e que muitas vezes é um olhar assistencialista, é um olhar uhum. também de que aquele serviço tem pouco valor e muitas vezes quando a gente apresenta, né, uma proposta comercial é quase como se levasse um susto. Como assim você cobra por isso que você está me apresentando? Tem um Nossa, custo, eu vou ter que pagar? não Sim, era gente, sim, social? Mas é vocês um não são negócio. Não, sociais? são coisas completamente diferentes, né, então, Uhum. essa é uma coisa que com certeza eu baniria. Nossa, essa que você falou me lembrou muito da Monique Evelyn. Ela fala muito sobre isso, sobre negócio de impacto e que, Sim, tipo, gente, gera dinheiro. Não só precisa de dinheiro, enfim, transforma o movimento, ela movimenta dinheiro, Perfeito. como também, assim, é um grande motor, exato, porque não é à toa que as pessoas estão ali, são clientes também, são pessoas que estão engajadas. E a gente precisa muito mudar o olhar de como que as pessoas consomem também, né. Eu acho isso, que cada vez mais, principalmente quando a gente olha para novas gerações, novos jeitos de consumo, você vê que eh, a população tá mudando muito a forma de consumir. Ninguém, cada com vez certeza, mais, principalmente quando a gente fala de gente jovem, não tá consumindo por consumir, porque tipo, é ali X. A galera tá exigindo cada vez mais empresas que tenham propósitos, que tenham impacto, que tenham mudança. Então, assim, exato, gera dinheiro e vai gerar cada vez mais dinheiro quando a gente fala ali de futuro. E sim, eu esbarro muito nisso também, de tipo assim, ué, não é de exato. graça? Ué, não é 100% gratuito? E até E para não só nós mesmos mudar essa mentalidade, não só de quem investe, mas principalmente de quem compra, né? Então, exatamente, tem também esse exa olhar de outras pessoas ali na hora de comprar o nosso serviço ou de estar em sim, contato, de achar que é 100% de graça. Afinal de contas, sim, tem uma comunidade, afinal de contas, são pessoas negras, mas espera exato. aí, E tem galera, também vamos com calma. sim, e tem o lado também, não só das pessoas que nos enxergam dessa forma, mas nós mesmos, enquanto empreendedores, de Isso. achar que o dinheiro é nosso inimigo, né, de Uhum. não querer cobrar por achar que por fazer montar um projeto de impacto, aquilo não pode ser cobrado. Na verdade, Sim, ele também pode, né, e você visar o seu negócio enquanto um negócio que vai gerar receita, gerar lucro, não é um pecado, não é errado. Muito pelo contrário, você está prezando pela sustentabilidade para você continuar vivo. Porque senão você vai sempre tirar do seu bolso para fazer uma coisa que sim é o seu sonho, que você acredita, que é super genuíno. A gente sabe que a gente é, que trabalha com impacto, muitas vezes trabalha com uma causa muito direta nossa, né? Então, no nosso caso, são sim. mulheres negras, são coisas que afetam diretamente as nossas questões. Mas que ainda assim é um negócio que está sendo construído, que você precisa se tornar sustentável para sobreviver minimamente nesse mercado. Então, empreendedores e empreendedoras que querem, né, empreender, que têm esse receio de cobrar pelo seu trabalho, existem outras maneiras de monetizar também. Se você não vai cobrar do seu público, que é o público impactado, né, ali, de que seja um grupo minoritário, cobrar das empresas, cobrar de outros apoiadores, fazer outras formas de gerar receita e dinheiro para você se Sim. manter, né, fazendo esse impacto acontecer. Nossa, esse que você falou me bateu, assim, que eu sou essa pessoa. Tô Dói, aos né? poucos mudando. O Gui, ele me ajuda muito nisso, assim, mas é trazer esse lugar também do empreender, que é isso, é de cobrar, é de lucrar em cima, mas, ter uma nova narrativa sobre esse lucrar em cima. Não é só Sim, sobre em cima das custas do outro, não é mais sobre isso. Não precisa ser sobre isso só, né. Então, putz, é uma empresa de impacto social, que move outras coisas, que tem propósito e que também lucra,
e que não necessariamente um nega o outro. E eu tinha essa síndrome. Eu posso dizer que eu acho que eu ainda tenho um pouquinho, não vou mentir. Normal. Mas essa síndrome de, putz, se é o que eu tenho, então eu sou uma ONG. Só dá pra ser uma ONG. E só dá pra fazer coisas de graça. E se eu cobrar, isso vai tirar o valor e a genuinidade do que eu tô fazendo. E é aos poucos que tem que mudar um pouquinho isso. É, Vocês, pessoas que estão me ouvindo, por favor, mudem isso, porque a gente precisa consumir dos nossos e a gente precisa cobrar também. Precisa toda a linha conhecer, né? funcionar, né? Para que conteúdo. Eu gosto E de pensar assim, Agnes, que o que é melhor? Você que pensa diferente com o dinheiro, tomando decisão para levar esse dinheiro de outra maneira para o mercado, ou nas mãos de uma pessoa que vai mirar só o lucro pelo lucro ali e não vai dar o destino ali interessante pro dinheiro. Sim, nossa, total. É tipo poder construir, porque assim, esse dinheiro vai circular, né? Não é como se não viesse pra cá, putz, sumiu, puf. Não, ele vai circular, porque é, enfim, capitalismo. Sim. E ele vai pra algum lugar. Se não for pra você, ele vai pra algum lugar. Então, putz, se for pra você, o que você vai fazer com isso, né? Não vai tirar a genuinidade de propósito, enfim, de mudança, de, enfim, né, impactar as pessoas verdadeiramente. E, de novo, capitalismo, gente. A gente impacta pessoas por meio do dinheiro. É também sobre isso, né? A gente pode fazer muita coisa gratuita, muita conversa, mas o impacto também ele acontece no final do dia por dinheiro. Pode ser o tempo que você fique fazendo de graça é a sua hora. Você só tá dando aula de graça, mas é a sua hora ali que tá custando. Então, alguma coisa está custando. É importante a gente sempre ver isso, assim. E me digam, qual que é o objetivo profissional de vocês? Me digam um objetivo profissional aí, pessoal de vocês. Vocês falaram que a UX tem um pouquinho de ir para uma universidade, mas qual que é o pessoal de vocês que vocês têm ali no coraçãozinho? Pensando aqui. Acho que do meu lado é sempre o aprendizado contínuo. Eu não tenho e tenho muita dificuldade de definir uma coisa sempre, né? A melhor coisa, o top 1 não tenho, mas acho que é sempre me manter em constante aprendizado, assim, sobretudo nessa liderança, né? Ser uma líder que continue se importando com as pessoas, que continue fazendo um bom trabalho, que continue trazendo um impacto positivo. É uma coisa que para mim é muito importante é sentir e sentir que eu tô sentindo. Então, sentir o medo, sentir o frio na barriga, sentir aquela ansiedadezinha. E quando eu erro, e que eu me cobro muito quando eu erro, mas depois eu entendo, e que depois desse erro que acontece, eu sei que eu posso melhorar, e quando eu percebo que eu melhorei, isso para mim também é muito significativo. Acho que meu propósito profissional é continuar caminhando mesmo com medo, que medo não exclui a coragem, né? Caminhando com coragem e com medo ao mesmo tempo, e me desenvolvendo enquanto eu causo algum impacto nesse caminho. Tá, maravilhosa, como sempre. Perfeito, eu me sinto fútil agora no que eu vou falar, mas eu vejo muito como uma profissional que leva para outros negócios de impacto esse sustento, né? Então, penso muito numa. Vamos deixar a modéstia de lado um pouquinho, mas ser referência mesmo de gestão financeira, de fazer outros negócios de impacto, gerarem dinheiro, fazerem movimentos, se sustentarem. Então, se eu conseguir chegar nesse nível de conseguir potencializar outros negócios de impacto também, que eu vejo que é o futuro, né, a mudança para a nossa sociedade, a gente precisa investir nisso, olhar para isso e trazer mais empresas, mais ideias para esse ecossistema, né? Então, se eu puder participar, se eu puder ajudar a fazer multiplicar aí os dígitos, seria maravilhoso. Maravilhosa. E a gente falou muito de referência. Qual que é a referência de vocês? Uma referência para sua carreira, para a vida? Me digam uma referência. Gente, é difícil, porque eu tenho várias, assim, Sim, a eh, lista é extensa. sempre, né? Bom, eu tenho sempre
Minha mãe vai ser minha referência aí de carreira, é uma pessoa que se reinventou muito, assim, ao longo da vida, numa época com uma estrutura, assim, totalmente diferente da nossa, da minha. Então ela sempre vai ser essa referência aí pra mim. E da minha área, eu gosto muito da Elisângela Almeida, que ela é simplesmente cofundadora aí do Conselho 101, né, mais conhecido como C101, que é um programa que tem o propósito de trazer referências de mulheres negras, profissionais, com grandes competências aí na área de finanças, para conselhos, para formar conselhos aí nas empresas no Brasil. Ela é, assim, maravilhosa, então se vocês puderem aí procurar, ela é minha musa inspiradora também. Vou procurar, não Maravilhosa. conhecia. Bom, Maravilhosa. do meu lado, mãe sempre, né? Entre muitas outras mulheres negras aí que a gente tem na nossa trajetória. Mas uma ref vai parecer muito puxação de saco, mas a Germana é minha referência, gente. Ai, É Maravilhosa. sério. E essa é uma coisa assim, vocês que estão empreendendo, gente, ter sócio ou não ter sócio? Sim, tenha, e se tiver escolha, muito bem. Demore para tomar essa decisão e escolha alguém que você confia. Então, eu estou trazendo a Germana porque, sim, ela é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu sempre tento adivinhar, mas eu acho que é uns 15 anos. E não só isso, né, para a gente se conhecer e ser grandes amigas, mas exatamente por ela ser essa pessoa que ela está aqui se mostrando nesse podcast. Assertiva, forte, dócil, extremamente profissional, organizadíssima. Essa mulher, quando pega uma planilha, gente, vocês não têm noção. Faz mágica, muito responsável, enfim. E tem um olhar, assim, muito complementar ao meu, que é extremamente importante, né? E eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar enquanto geminiana. E aí a gente corre muito, assim, mas cada uma para o seu lado e para completar o negócio, né? De certa forma. Então, ela cuidando de operações, financeiro, muitas vezes o jurídico, entre outras áreas. Eu aqui do lado cuidando de produto, fazendo a parte educacional, entre outros pontos também, gestão de time e tudo mais, e a gente se complementa. Então, isso é extremamente importante. E ter pessoas, trabalhar com pessoas que você admira, vai fazer com que você toque um negócio que não é nada simples de uma forma um pouco mais leve. Né? Imagina você trabalhar com alguém que você não consegue lidar bem, não tem uma boa relação, não funciona. Então, essa escolha é extremamente importante também. Sim, pensar nessa parceria de referências, né? Tipo, você trabalha com a sua referência. Olha que demais. Gente, que pressão ser ref da ref. É assim, Karen Santos, Beyoncé, sabe, no conceito, e agora tem uma responsabilidade aí gigante. Obrigada, Cássia, sabe também que eu te admiro. Senão, não estaria com você aí no dia a dia, nessa correria louca aqui. E é isso que a Karen trouxe, é muito importante, porque faz essa jornada ser mais leve, a gente consegue curtir e comemorar as pequenas conquistas juntas, a gente chora juntas, os desesperos são em conjuntos, então a gente divide essas preocupações, e é muito importante, que aconteça esse equilíbrio, né. Então, quando eu consigo hoje, reconhecer quando a Cá não tá num dia muito legal, então eu já vou fazer coisas, pra também tirar um pouco dessa carga dela, né. Então e ela faz isso, pra mim é muito perceptível, porque ela sabe que é uma loucura com o pequeno, várias reuniões com o meu estagiário do lado aqui, aparecendo, e ela com maior paciência, com maior compreensão e adaptabilidade também ali da rotina, das entregas, então isso é muito importante. É, demais. Se relacionem com pessoas que vocês admiram. Acho que isso é uma dessas morais que a gente pode dar. Nossa, E chorona, ela me fez chorar. a Karen veio com um objetivo e foi concluído. Já ia comemorar que eu não tinha chorado, gente, porque toda vez que eu falo do meu filho, eu falo da UX, eu me emociono, não deu certo. Maravilhosa. E a gente fechando aqui, um erro e um acerto profissionais que vocês consideram. Ou, né, uma coisa você falou, isso aqui eu aprendi muito, poderia ter sido outro caminho, mas aprendi. E um acerto, putz, melhor decisão que eu já tomei, acertei demais.
0 erros que vocês têm na carreira de vocês. Ou e na vida, né? A vida nos torna pro profissional. Ai, que difícil. Um erro. Não vou trazer hoje um erro, tipo, errei em tal situação, mas um erro que eu acho que ele vira e mexe, vem bastante, mas no meu início de carreira isso acontecia muito, que era eu acreditar muito no que as pessoas me diziam e não acreditar no meu potencial. Então, assim, eu era muito boa, mas tinha gente dizendo que não, e eu acreditava nessas pessoas. Então, um acerto com esse erro foi trabalhar no meu autoconhecimento e com muita terapia. Então, fazer um grande, longo e gigantesco caminho de tentar entender a minha pessoa. Que, de novo, é um desafio, mas que em busca desse autoconhecimento de saber exatamente quais são as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, o que eu aceito, quais são os meus inegociáveis, que é extremamente importante. Até falando de mercado de trabalho, qual que é a empresa que eu gostaria de me relacionar, qual que é que eu não me relaciono de jeito nenhum e por quê? Quais são os meus valores que eu não abro mão, quais são os que me movem, que me acordam todos os dias. Então, chegar nesse lugar e nesse nível de saber todos esses detalhes é um caminho muito complexo e longo, mas ele vale muito a pena, assim, porque você começa a tomar decisões de uma forma muito consciente. E você só vai fazer aquilo mesmo sabendo que vai ter vários perrengues, que vai ser difícil, mas você toma aquela decisão sabendo que você vai ter minimamente o controle daquela sua decisão, assim, que pode dar muito bom, né? E que se der ruim, você tá minimamente protegida com as coisas que você já construiu nesse autoconhecimento. Então, esse é um erro que eu ainda cometo às vezes, mas ele tem uma reparação muito mais rápida. Né? O machucado, ele cicatriza muito mais rápido. Acho que é isso. Vamos lá, um erro. Acho que como eu trouxe o relato da escolha, né, da minha formação, isso está muito atrelado ao quanto eu me limito, o quanto eu não acredito na minha pessoa. Então, esse processo que a Karen trouxe de autoconhecimento é importantíssimo. E se a gente pudesse ter isso desde cedo, na escola, se a gente pudesse ter esse entendimento, né, o quanto antes, para ajudar a gente na tomada de decisão de carreira, enfim, de profissão, e seja para a vida também, seria importantíssimo, mas acho que um erro foi me limitar dessa forma, sabe? Mesmo tendo aquela vozinha de desacreditar naquela intuição que a gente sempre tem, e principalmente nas vozes de pessoas que eu sempre confiei a vida toda, né? Minha família, meus amigos, e eu me limitei muito por como eu me enxergava, né? E às vezes eu preciso desse exercício de retomar esse exercício de sonhar mesmo, né? Então, cheguei aqui e agora? Como que eu vou sonhar, né? Como que eu vou sonhar meu futuro com o meu filho? O que que eu quero? Eu brinco que o meu sonho pro Theo é deixar ele herdeiro, né? Que ele seja o herdeiro ali, que ele tenha liberdade financeira, que ele tenha liberdade de escolha, liberdade para viver, para ser quem ele é. Não e recomendo, né, fortemente que vocês que se sentem limitados, que não se sentem capazes de sonhar e que tenham essa visão limitada mesmo da vida, da carreira, que vocês façam esse exercício de colocar e de fazer e de viajar mesmo na ideia de quero ser dono, quero estar em tal país, quero morar, quero viajar, de fazer esse exercício que é muito importante pra gente, porque mesmo que a gente não atinja, enfim, mas, quando a gente coloca esse objetivo lá na frente, a gente começa a traçar, formas de chegar, de alcançar aquilo de certa forma, ou o mínimo, engatilhar aquilo, para o próximo, enfim. Mas o máximo que você conseguir chegar próximo do seu sonho já vai ser muito válido. Maravilhosa, maravilhosa. Vocês, assim, rechearam esse episódio de vários conselhos e dicas, e eu acho que foi muito importante eu estar aqui ouvindo. Eu só estava aqui ouvindo e babando. E quero saber, então, para a gente finalizar, esse papo que foi tão importante para a gente falar de empreender, falar de liderança, falar de referência, eu acho que foi um subtema que surgiu bastante aqui.
qual que é o conselho final que vocês querem deixar aqui registrado para todo mundo? Já que a gente falou de liderança, acho que um conselho que eu deixaria, antes de qualquer liderança, e uma frase que talvez muitas pessoas já tenham ouvido, é o liderar a si mesmo. Liderar a si mesma, né? Usar a liderança primeiro com você, com seus objetivos, com os sonhos, como a G comentou, com seus desejos, entender isso. Um exercício que eu faço muito é nomear sentimentos. Então, mesmo se estiver no mercado de trabalho, se estiver empreendendo, ou se estiver tomando essa decisão, se estiver no meio do caminho, entenda o que você está sentindo, a sua intuição, inclusive, junto com liderança, vai ser ótimos ativos, ótimos ingredientes aí para você tomar boas decisões, para depois olhar para fora. Assim, eu acho que quando a gente se propõe a falar de carreira, seja na sua própria empresa ou construindo a sua trajetória dentro de uma empresa, né, CLT, PJ, seja qualquer outro formato, a gente está fazendo um contrato primeiro com a gente mesmo, né? Porque o tempo que a gente vai se dedicar nesse lugar é muito grande, é muito significativo, a maior parte da sua semana, do seu tempo como um todo, da sua energia. Então, fazer isso com cuidado, fazer isso com consciência, fazer isso com carinho, se colocando, né, no centro dessa decisão, sem dúvida vai ser metade do caminho andado, né? Assim como fazer a escolha de uma boa sociedade, que uma sociedade sem uma boa relação geralmente tende a não funcionar, fazer uma escolha profissional tem o mesmo peso, eu penso. Então, que isso seja uma escolha consciente, né, bem pensada, bem planejada, sem pressa também, de fazer as coisas acontecerem. Engana-se quem acha que empreendedorismo acontece do dia para a noite, ou a liderança, muito pelo contrário, demora bastante, a não ser que, né, as pessoas venham de uma trajetória completamente diferente da nossa, que é com muita oportunidade. Então, para pessoas que se reconheceram com a nossa história, entender que essa trajetória ela é repleta de desafios, mas também de muito bônus, de muitas coisas legais, de muito benefício, de muita coisa que vai fazer sentido, né? Sobretudo se você trabalha com esse propósito e está consciente da escolha que você fez enquanto carreira ou empreendedorismo. É isso. Bom, o conselho que eu dou para quem vai liderar ou empreender, apesar de ser um trajeto, assim, que dá uma sensação de estar só, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer ali muitas coisas, muitos movimentos sozinhas e as preocupações também são muito nossas, né? Mas é de não, antes de começar, de você entender que você é, é um trajeto solitário, mas que você não está só. Então, conversar com pessoas que você se inspira também, mas pessoas que já têm uma vivência para te ajudar a colocar no lugar essa ideia, né. Então, a gente fala de se planejar, mas pouco se fala sobre como se planejar, né, para empreender, para liderar. Então você precisa se organizar. Hoje a gente tem muito conteúdo, muito material, mas nada, eu reforço que nada como quem viveu aquilo. Então vai conversar com essas pessoas que viveram, que principalmente as que falharam, porque essas têm muito mais aprendizados aí do que as que só têm sucesso, né. De pessoas que conseguiram, se reinventar com o negócio, alguma coisa na área que você quer empreender, então isso é bem rico. E aí, aquele feijão com arroz, né, antes de empreender, de fazer uma transição, tem ali um ano de caixa ali, faça o seu planejamento ali, guarde dinheiro, para você também não ficar, eh, preocupado com a sua sobrevivência, né. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa se organizar, mesmo para quem, precisa empreender às pressas. Tome esse cuidado de organizar a sua vida financeira, porque você não pode ficar sem sua estrutura de trabalho com essas outras pessoas, e acho que eu daria essa dica, né, então de se planejar e cultivar aí já um bom networking desde o início, porque são essas pessoas que vão te projetar também no mercado, são essas pessoas que vão te dar dicas, vão te mentorar e vai te dar ali o
caminho ali as dicas de como passar pelos caminhos das pedras, né? E tem muita gente aí disposta a compartilhar conhecimento. Nós somos umas delas, né? Então a gente está aqui para quem quiser conversar sobre empreendedorismo de impacto, liderança. A gente sempre está à disposição mesmo, porque a gente quer mais pessoas empreendendo da maneira certa, de uma maneira saudável, né? Porque o mercado precisa, as pessoas pretas precisam que os seus negócios sobrevivam mais de um ano, que essas empresas se construam como negócios perenes, né? Então, deixo aqui as portas abertas, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Maravilhosas, maravilhosas. Beth da cá, tá. Agora eu acho que voltou. Ela Acho que tá, voltou. assim, Coloquei mais no ou celular. menos, mas maravilhosa, boa. Agora tá indo. E, cara, esse eu acho que foi um episódio incrível. Acho que vai ser um dos mais ouvidos, mais assistidos, porque com certeza tá recheado de muita coisa boa. É muito bom ter vocês aqui. Eu só tenho a agradecer, a me referenciar, e, enfim, admirar muito o trabalho de vocês e muito a proposta, né? Não só de empreender, mas a proposta pessoal. Porque eu acho que a gente precisa admirar também o pessoal antes do profissional das pessoas. Conhecer esse lado também é importante. De entender como que as pessoas lidam com outras pessoas, isso é muito importante. E o objetivo central dessas conversas, desse podcast, é realmente conseguir construir pontes, construir aqueles estralinhos na cabeça quando você ouve outra pessoa e fala, putz, caraca, verdade. Ou, nossa, que abraço que eu acabei de sentir agora e queria estar aqui nessa conversa. Então, eu senti muito isso em vários momentos aqui. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha sentido isso também. E agradecer a vocês duas, maravilhosas, encantadoras. E muito obrigada por participarem e estarem nessa conversa. E agora mais episódios com vocês e com mais pessoas. Então, é isso. Muito sucesso. Obrigada pelo convite, Agnes. Muito sucesso aí nos próximos episódios e conta com a gente. É isso aí, Com obrigada. certeza. Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Agora, quem está nos ouvindo, a gente está de noite. Você que está ouvindo de manhã, bom dia também. Até a próxima.